Olá, iniciando uma aulinha de redação para o segundo ano do ensino médio. Eu espero que vocês estejam bem, meus queridos. A gente continua a nossa saga aqui de aulas virtuais. E aí a gente vai entrar hoje na nossa aulinha de redação. Né? E a nossa aula de redação hoje vai falar sobre argumentação. Vai falar sobre argumentos. Então nós temos a conceituação. Argumentos são ideias lógicas relacionadas entre si e com o propósito de esclarecer e resolver determinada situação ou dúvida. Por exemplo, os argumentos são normalmente baseados em premissas que ajudam a construir uma conclusão. A gente já falou na aula passada sobre projetos de texto. A gente falou que vocês, alunos futuros redatores, devem pensar o texto de vocês, e hoje a nossa aula vai ser voltada para essa questão dos argumentos, tá bom? E lembrando que a gente está no capítulo 4, é interessante que nessas aulas no YouTube vocês peguem os livros e comecem a acompanhar a aula por aqui também, né? E nós temos, como eu falei para vocês, cada capítulo desse tem algum objetivo, tem alguma aspiração, né? Então, quais são os objetivos do capítulo 4? O primeiro deles é conhecer os tipos básicos de argumentos, né? A gente vai ver isso aqui. Compreender a importância dos argumentos na construção da contra-argumentação, na construção do texto dissertativo argumentativo. Trabalhar com argumentação e contra-argumentação, basicamente. Utilizar argumentos variados e contra-argumentação na defesa da tese, na defesa de uma tese na sua redação. Vocês lembram que eu falei para vocês na aula passada que uma das questões mais importantes é você primeiro pensar qual vai ser a sua tese, né? O que você vai defender na sua redação? Qual é a ideia que você vai defender por conhecer, né? E aí você vai destrinchar essa ideia ao longo do texto, né? Nas partes específicas para cada questão dessa, dentro do texto. E aí a gente vai falar sobre a questão da eficiência. A eficiência de um texto argumentativo depende da relação e da articulação adequada desses argumentos. Para isso, é preciso considerar que um argumento é um conjunto de enunciados, mas não qualquer enunciado. É necessária a utilização de ideias em vez de cópias de trechos de outros textos, além de ressaltar as ideias que chamem a atenção do leitor. Ou seja, vocês vão chamar a atenção do leitor e vocês vão evitar cópias literais de texto. Eu dei uma aula para o terceiro ano na semana passada, falando de como lidar com os textos de apoio. E isso também vale para vocês. Pessoal, toda coletânea, toda redação geralmente, toda proposta de redação geralmente, vocês sabem disso porque vocês já tiveram aula comigo, aproveitam textos motivadores, ou seja, aparecem os textos motivadores, um, dois ou até três textos motivadores, e depois você tem a proposta de redação. Então você pega aqueles argumentos, aquelas informações dadas nos textos de apoio para ajudar vocês. Mas assim, a gente não deve utilizar aqueles textos de maneira integral, né? Porque além de ser fácil de perceber, não aparece a sua argumentação. E o que quer que você pegue boas fontes para construir o seu argumento, porque a tese é sua, a redação é sua. E aí, baseando-se nisso, a gente pensa na questão do argumento baseado em citação. Considera-se por citar a opinião de um especialista no assunto abordado. Fazer citações coerentes dentro do assunto. Não se deve usar a citação de um trecho na íntegra, pois ela pode ser desconsiderada, além de ser um erro fácil de perceber. Gente, quando você pega um texto na íntegra de uma pessoa, além de ser muito fácil de se perceber, é um erro grotesco e pode se configurar plágio. Professora, mas você acabou de falar na aula de projeto de texto que a gente precisa de boa base. Sim, boa base. Vocês vão parafrasear essas bases, vocês vão fazer uma interpretação dessas bases para formular a tese de vocês. Não você pegar lá, Ctrl+C, Ctrl+V, como se aquela ideia fosse sua, integral. Isso, além de não ser legal, configurar crime é perceptível no texto. A gente consegue entender. Os professores que são corretores experientes,
conseguem perceber claramente onde está a tua parte, a tua argumentação e a argumentação que você pegou em algum lugar. Além do mais, existem vários tipos de filtros para encontrar até o autor das ideias. Então, tenham muito cuidado quando vocês forem citar ideias nos textos de vocês. Tá bem, pessoal? E sempre que vocês pegarem uma ideia que não é de vocês, usem aspas. Por exemplo, citações de filósofos, de autores, de dados. Você vai abrir aspas e dar crédito ao autor, ok? Continuando. Argumento baseado em raciocínio lógico, ou seja, você usar a lógica para fomentar o seu argumento. Realiza-se com argumentos que se baseiam em raciocínio lógico e estabelecem relações lógicas entre as ideias. Essas relações podem ser, por exemplo, de causa e consequência ou por analogia. Então, vocês podem fazer um texto que foca na questão da causa e da consequência. Nós falamos sobre isso na aula em que vocês me questionaram sobre os déficits da falta de leitura. Né? O que acarreta esses déficits de leitura? A princípio, a consequência mais drástica que aparece é a dificuldade que os alunos têm em interpretar textos. E também vai refletir na escrita. Então, vocês estão vendo que isso é uma consequência. Então, vocês podem fazer um raciocínio semelhante no texto de vocês. Ou também por analogia. A analogia é um argumento que pressupõe que se deve tratar algo de maneira igual, situações iguais. As situações de jurisprudência são os exemplos mais claros do argumento por analogia, que é bastante útil porque o juiz será, de algum modo, influenciado a decidir de acordo com o que já se decidiu em situações anteriores. Veja algum exemplo desse tipo de argumento por analogia. Em relação à violência dos dias atuais, o Brasil age semelhante a uma noiva abandonada no altar, perdida, sem saber para onde ir, de onde veio e nem para onde quer chegar. A questão que fica é que se essa noiva largada, que são todos os brasileiros, encontrará novamente um parceiro, ou seja, uma nova saída para o problema. Isso aqui seria argumentação por analogia, você fazer um comparativo, né? A argumentação baseada em evidências é o tipo de argumentação mais utilizada, porque raramente você erra usando esse tipo de argumentação. Você está se baseando em evidências, em estudos, e aí fica mais fácil, porque geralmente essas evidências, elas são muito claras, elas aparecem de maneira muito, muito clara. Com o advento da globalização e da informação que é disseminada bem mais rápido, você, redator, vai ter acesso a essas evidências. É pelo menos isso que a gente imagina, né? Que vocês terão acesso a essas informações que são importantes para vocês na hora de redigir. É por isso que a gente sempre fala que vocês devem estar lendo e escrevendo, né? Porque a redação antes de mais nada, uma questão prática. Mas, assim, uma coisa que vai ajudar vocês muito na questão da redação é a leitura e você entrar em contato com as evidências e com os dados. Esse tipo de argumento se baseia em evidências que apresentam fatos, dados estatísticos, muito importante, pesquisas também são muito importantes, pesquisas de sites confiáveis, e eu até dei para vocês uma lista de sites confiáveis. Se vocês tiverem perdido, me lembrem de colocar de novo no grupo. Informações científicas, por exemplo, exemplos reais ou hipotéticos que comprovam uma tese. A exemplificação é uma ótima saída para a argumentação, mas é necessário ter atenção para que se produzam parágrafos inteiros com exemplos. Você não pode construir vários parágrafos só com exemplos. Nem só de exemplos vive uma redação. Lembrem que eu falei para vocês que a competência 1, que é a questão da introdução, conta muito, né? E a competência 5, que é a competência que vai tratar da proposta de intervenção que você vai elaborar, contam demais. Então, vocês não podem fazer essa introdução e essa conclusão somente com exemplificação. O preço que se corre por isso é você construir um texto
pobre e um texto cíclico. O que é um texto cíclico? É aquele texto que roda, 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 roda e volta para o mesmo lugar e não responde à pergunta, não responde à temática, ok? Nós temos também a contra-argumentação, né? Ocorre quando um autor constrói argumentos que são refutáveis, né? E diante disso apresenta argumentos contrários. Então, o argumentador admite a existência de e traz a existência de ideias contrárias às suas. Os contra-argumentos, né, vão ser refutados usando os seus próprios argumentos. Ou seja, você tem uma argumentação a qual você discorda e você vai apresentar os contra-argumentos. Portanto, um bom argumento não é aquele que anula os demais. Né? Nessa briga de argumento, não é a questão de você anular uma argumentação, mas é tornar um argumento preferível em relação a eles. Ou seja, vamos imaginar que nós estamos falando de educação, mas nós estamos falando de educação para o Brasil. E existem 2 teóricos falando de educação, mas o teórico brasileiro contra-argumenta falando, por exemplo, da superlotação de sala de aula. Ou seja, ele está argumentando, contra-argumentando com este outro educador, evidenciando a condição do Brasil. Então, não é que nenhum dos dois estão errados. É que o argumento do pensador brasileiro é preferível, né, quando trata-se de temas educacionais voltados para o Brasil. E lembrando, meu povo, que na redação eles trazem uma problemática a nível nacional, a não ser que mude, né? Porque o Enem tem sofrido várias mudanças, mas se não houver mudanças mais bruscas, né, a gente não sabe ainda o futuro do Enem em tempos de pandemia, a problemática que aparece é relacionada a questões do Brasil. E aí nós chegamos ao praticando, né? Eu quero que vocês façam para mim as atividades das páginas 31 e 32 até sexta-feira, dia 25, ok? Gente, é interessante que vocês, se tiverem dúvidas, entrem em contato. Nós temos o nosso grupo, vocês podem falar comigo. Acompanhem as aulas do YouTube com o livro, criem uma rotina de estudos para vocês e realmente não guardem dúvida. Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato comigo, tá? A gente se encontra nas próximas aulas. Por hoje é só. Um beijo grande. Até mais.